Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Queremos agradecer por Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor continue conosco, ilumina nossa mente com o teu bom e santo Espírito, para que nós possamos, ao abrir a tua palavra, falar da tua palavra, que nós vamos falar só a verdade, só a coisa necessária para a nossa vida, que o Senhor, ao nós compreendermos a mensagem, que o Senhor nos deu o poder e a graça de obedecermos. Porque senão a palavra de Deus diz que se a gente ouve e não procura praticar, nós estamos enganando a nós mesmos. E a tua palavra diz que de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então nos ajuda, Senhor, a não ser somente ouvinte da tua palavra, mas eu praticante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Então hoje vamos estudar sobre as áreas da verdadeira espiritualidade ou da espiritualidade, né? Então vamos lá. Então, quem é o justo? E quem é o injusto? O justo faz. E o injusto não faz. Esse é o primeiro grupo que tem na igreja e tem no mundo inteiro. Em todos os lugares, no meio dos advogados, tem esses dois grupos, né? E as pessoas julgam, né? Tem um grupo, esses grupos aí. Vamos chamar de grupo A, né? Vamos lá. E tem outro grupo também. Quem é o justo? O justo e o injusto. O justo crê. O injusto não crê. É o grupo B, né? Desse grupo do injusto e injusto, um é o grupo A e o outro é o grupo B, ok? Então vamos lá. Então, continuando aqui, né? Então um dos grupos lá, eles visam atos fazer. E outro grupo, motivos, atitudes ser. É o grupo B, né? E esses grupos de pessoas tem em todos os lugares. Tem dentro da igreja, fora da igreja, tem no meio da política, né? Tem esses dois grupos de pessoas. Então, um visa o exterior, conduta. E o outro visa o interior, comunhão, coração. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Beleza. Então, grupo A e grupo B. Continuando. Então, um grupo, ele é ético, ele vê a ética, né? Um grupo dentro da igreja, ele é muito ético. Não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar do mundo, né? O grupo, ele preza muito pela ética. O outro é religioso. O outro grupo, tem um grupo que ele vê quantitativo, ele vê o negócio de quantidade. O outro grupo vê quantitativo isso. O outro é qualitativo, né? O outro visa o horizontal. O outro grupo vê o vertical. Um grupo, ele é imperativo, faça. Ele manda só os outros fazer, né? E o outro é indicativo, sou, eu vou fazer. Então esses grupos tem em todo lugar. Então um grupo dentro da igreja, em qualquer mundo, visa o quê? O exterior. E o outro grupo é o interior que tem que ser trabalhado. Outro visa mais o exterior. Então esses dois grupos de pessoas tem em qualquer lugar do mundo. Então o perigo, olha o perigo agora. Um é legalista, tem um lado do legalismo, né, que nós não podemos ter isso, um grupo. E o outro vê o lado do liberalismo, pode fazer tudo. Então os dois grupos têm esses dois perigos. Nenhum está certo, nem o outro. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nenhum grupo está certo, nem o outro. Você está entendendo? Esses dois grupos de pessoas tem dentro da igreja. Entender, em nome de Jesus. Você está entendendo, tá? Então vamos fazer a avaliação. Vamos fazer uma avaliação agora do que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, se a vossa, não precisa abrir, leia comigo lá o versículo da Bíblia. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais o quê? Entrareis aonde, irmãos? Olha, vamos ler de novo. Jesus falou, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus,
jamais entrarei no reino de Deus. Ou seja, a nossa justiça tem que ser uma justiça não de acordo com os fariseus, né? Com os escribas. Tem que ser além. Porque Jesus o quê? Fez uma avaliação da justiça, da justiça dos fariseus e dos escribas, e ele reprovou. Ok? Muito bem. Então Jesus falou que o quê? Que essa justiça dos fariseus e escribas é o quê? Insuficiente. E Jesus falou mais, Jesus ainda fala ainda. Lá em Mateus 7:21. Olha lá. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céus. E Jesus também falou o quê? Esse grupo de pessoas também é insuficiente. Então você percebe que Jesus está fazendo o quê? Uma avaliação. Então Jesus está avaliando 2 grupos de pessoas que tem dentro da igreja e fora. Todos os 2 grupos são o quê? Insuficiente o que eles fazem. Entendeu? Então, como relacionar então as 2 áreas desses 2 grupos de pessoas? Como fazer a junção? Vamos lá. Então, esses 2 grupos são essas 2 áreas da espiritualidade, esses 2 grupos são exclusivos. Como que nós podemos avaliar? Será que eles são separados? Né? Será que são complementares esses 2 grupos? Como nós podemos relacionar esses 2 grupos e realmente fazer uma avaliação geral desse tipo de pessoas que tem dentro da igreja e em qualquer lugar do mundo? Então vamos lá, vamos ver o que é que Jesus disse. Jesus o que? Jesus falou assim, dai o dízimo fazer. Ele falou, Jesus falou daquele grupo, lembra do grupo que a gente falou? O grupo que ele fez, eu faço, e o outro que manda a gente fazer. E Jesus fez, nós vimos que os 2 não é suficiente. Então o grupo diz assim, né? Dentro da igreja, eu faço, fazer. Esse é o grupo A. Agora Jesus falou dos fariseus, tendo negligenciado o que? A justiça, a misericórdia e a fé. O C. Então os fariseus fazia por uma parte uma determinada coisa, mas a outra parte ele não cumpria. A mesma coisa, uns visam o interior, outros visam o exterior. Você está entendendo? Então vamos lá. Então Jesus faz o quê? Jesus distingue as 2 partes. Ele faz distingue, ele separa. Então vamos lá. Jesus falou, deveis fazer essas coisas, dar o dízimo e a oferta, sem omitir aquelas, o quê? A fé e a misericórdia. Então o quê? Jesus não anula nenhuma coisa, nem a outra. Você está entendendo? Ok, vamos lá. Se não estou entendendo, vai entender mais ainda. Jesus falou para eles, guia cegos, quais o quê? Um mosquito, engolis o quê? Um camelo. Jesus falou para os fariseus. Então Jesus fez o quê? Uma comparação. Jesus falou insignificante. E também fez uma comparação grande. Ok. Jesus falou para os fariseus, limpai o quê? O exterior. Mas ele está dentro o quê? Cheio de quê? Rapina e intemperança. Então os fariseus, eles viviam exteriormente eles viviam uma santidade tremenda. Mas por dentro estava cheio de quê? De intemperança, de coisa ruim. Né? E também Jesus falou, né? Dentro do nosso coração só tem o desejo de adulterar, de glotonaria, de bebedice. É o que o nosso coração quer, o desejo da nossa carne. Né? Então Jesus fala o quê? Jesus aí destaca e separa, né? Nessa comparação aí, que está lá em Mateus 23, 25. Então Jesus falou, fariseu cego, limpai primeiro o quê? Jesus falou para eles? O interior. Jesus falou primeiro limpar o interior. Para que o quê? Consequência, resultado também o seu exterior fica o quê, irmãos? Então percebe o que Jesus falou? Os fariseus lá? Primeiro você tem que limpar o seu interior, o seu coração, a sua mente.
Para depois o que? A consequência, o resultado, também seu exterior fique limpo, ou seu exterior brilhe mais, para que as pessoas possam ver mais que você está com Jesus, que o Espírito Santo está com você. Então, Jesus está dizendo aí que primeiramente, Jesus falou para os fariseus, e fala para nós também, que primeiro que o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente é que tem que ser limpa. Continuando aqui. Então Jesus dá o quê? Uma ordem. Ele falou, dá uma ordem. Primeiro vocês limpem o seu interior para depois, e o resultado, né, a consequência, o seu exterior vai brilhar naturalmente. As pessoas vão ver que você está com Deus, com o Espírito Santo. E Jesus falou, porque sois semelhante ao quê? Aos sepulcros caiados, que por fora, mas interiormente estão cheios de quê? Ou seja, exteriormente eles mostravam uma beleza, mas interiormente estava cheio de coisas erradas, né? Imundícias. Jesus falou para os fariseus. E muitas vezes nós também, né? Nós somos também assim também. Então Jesus faz o quê? Uma ilustração. Jesus fez uma ilustração ali para a gente poder entender essa mensagem. Então, assim também, vós exteriormente pareceis o quê? Justos aos homens. No versículo 28, Jesus falou, vocês parecem, exteriormente, vocês parecem justos aos homens. Os fariseus, né? Eles viam aquela roupa, viam aquelas frases da Bíblia, aquelas faixas, colocavam na testa com frases da Bíblia, né? Eles pediam para as pessoas fazerem as coisas, mas eles mesmo não faziam na sua vida particular, eles não faziam. E esse é o perigo nosso. Nós, diante das pessoas, diante da sociedade, mostrar uma coisa, mas na nossa vida particular ser outra coisa. Temos que ter cuidado com isso. Mas por dentro está cheio de quê? De hipocrisia e o quê? Iniquidade. Jesus falou para os fariseus, vocês mostram para as pessoas uma coisa tremenda, né? Mas na vida particular de vocês são cheios de hipocrisia e iniquidade. Se tem uma coisa que Deus odeia, é a hipocrisia e a iniquidade, né? A pessoa hipócrita, Deus odeia. É melhor você errar, sendo sincero, do que você ser uma pessoa fingida, né? Não ficar falando por trás, mas falar na cara da pessoa, falar, né? Muito bem, então Jesus fez o quê? Outra comparação, para mostrar uma grande verdade. Então, qual é o princípio de santidade e justiça de Cristo? Qual é o princípio de santidade e justiça de Cristo, de acordo com indo para a parte final de tudo isso que nós estamos vendo aqui? Olha só, vamos ver a sequência. Primeiro, mais resultado religioso, mas também ético, qualitativo, mas também quantitativo. Ver o vertical, mas também visar o horizontal. Indicativo, ser uma pessoa positiva, mas também ser imperativo, né? Ou seja, terminando, essas são as áreas da verdadeira espiritualidade. Não são basicamente externas, mas são internas, profundas, aquelas áreas que gostamos de esconder de nós mesmos e dos... Olha, se a gente saísse daqui com essa frase aqui, meditando nessa frase, pensando nela, pronto, só essa frase aí já estava bom. Se a gente decorar isso aí, ficar pensando e aplicar na nossa vida, já valeu a pena a gente vir aqui nessa noite. Vamos ler de novo? A área da espiritualidade. Essas são as áreas da verdadeira espiritualidade. Não são basicamente externas, mas são internas. Aqui, ó, mente, coração, profundas, aquelas áreas que gostamos de esconder de nós mesmos e dos outros. A área interior é o primeiro lugar onde perdemos o que, gente? A verdadeira o quê? Espiritualidade. Gente, isso aí é tremendo. Se você tentar decorar isso aí, escrever, é importante. Eu tenho algumas coisas que eu escrevo na minha Bíblia, né? Várias frases assim importantes eu escrevo ali. A área
a área interior é o primeiro lugar onde perdemos a verdadeira espiritualidade. E o pecaminoso ato exterior é simplesmente o que, gente? O resultado. Ou seja, a pessoa perde a sua espiritualidade, né? Ela perde a sua comunhão com Deus, perde o seu relacionamento com Deus. Então, o resultado vai ser o pecado. Seja um pecado público ou seja um pecado particular. Se você perde a sua comunhão com Deus, se você não tem uma intimidade com Deus na sua mente, no seu coração, então naturalmente você vai viver uma vida de pecadeiro, como diz o Leandro 4. Você vai viver como pecadeiro, né? Vai viver pecando assim terrivelmente, tanto na sua vida particular como na sua vida pública. E aí daqui a pouco você não tá respeitando mais nem a Deus, nem mais os irmãos da igreja, e não vai querer mais vir para a igreja mais, não vai querer mais ler Bíblia. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, terminando aqui, se somente entendemos isso, que o interior é o básico e o exterior é meramente o resultado, teríamos dado que um passo inicial importante rumo à verdadeira espiritual ali. Ou seja, por isso que nós, antes de sairmos de casa, nós não podemos sair de casa sem ter uma comunhão com Deus. Todos os dias, antes de você lavar a louça, antes de você fazer as coisas, você tem que ter um momento com Deus. Todos os dias você tem que pedir o Espírito Santo, tem que ler a sua Bíblia, tem que orar por você mesmo, por a sua família. Mas isso é muito importante, porque naturalmente nós somos pecadores, a nossa natureza é inclinada para se desviar de Deus. Se a gente não fizer um esforço para realmente estar na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa estar no nosso interior, para que a palavra de Deus possa estar na nossa mente, no nosso coração, aí nós vamos percebendo ou não, aos poucos ou rapidamente, a gente vai abandonando a vida religiosa. Vamos realmente ser uma pessoa que vai estar cada vez mais praticando o pecado e achando que está tudo certo, e quando não está. E todo mundo está vendo, só você mesmo que não vê. Está entendendo? Então temos que ter cuidado. Então a aplicação do princípio religioso e ético. Mateus diz assim: a sequência é qualitativa e quantitativa. Em João 15, Jesus falou, a sequência é religiosa, comunhão e ética, que tem a ver com a conduta. Deuteronômio, a sequência é indicativo, mas também imperativo. Olha aqui a frase de Martinho Lutero, que é interessante. Olha só. Não é a imitação que faz o filho, mas é a filiação que produz o quê? Imitadores. Vamos ler todo mundo bem bonito? Não é a imitação que faz o filho. Não é o filho te imitando que ele vai ser um filho seu. Mas é a filiação que produz o quê? Filiação, tá junto ali, ó. Né? Tá junto, né? Não só dar bronca, não só, também tem muita vez que tem que dar uma bronca, chamar a atenção, mas tá brincar com a criança, estar com ela, né? Ter amor com ela. E é isso que vai fazer que realmente a criança seja o seu imitador. Amém? A obediência que Deuteronômio exige não é no sentido de pré-requisito da eleição para ganhar a salvação, pois o precedente aos imperativos estão indicativo. Amém, irmãos? Amém. Vocês entenderam? Entendi. Amém. Então Deus seja louvado, que nós possamos então pedir que cada dia o Espírito Santo possa habitar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa realmente não ver só o exterior, mas ver também, primeiro ver, cuidar com o interior, e o resultado do exterior, em todo sentido, vai ser o resultado daquilo que nós temos com Deus no nosso coração a cada dia. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé, vamos cantar Vaso de Honra para a gente terminar a nossa pregação dessa noite. Senhor nosso Deus, nós sabemos, nessa noite aprendemos que tem dois grupos de pessoas na igreja, que todos os dois grupos às vezes estão certos, outras vezes estão errados, mas aprendemos que
o que mais o Senhor quer é que o nosso interior possa ser limpo e o resultado natural, nosso exterior, será visto que está contigo e que nós somos cristãos. Então abençoa, Senhor. A gente prega muitas coisas, muitos pregadores vêm aqui, mas tudo se resume naquilo que o Senhor disse, que se a gente não se tornar como uma criança, jamais herdaremos o reino do céu e não vamos se dar bem aqui nesse mundo também. E o Senhor também disse que aquilo que a gente quer que as pessoas façam para nós temos que fazer para os outros. Então tem muitas mensagens que o Senhor falou, que resumiu toda a Bíblia, mas é preciso sempre a gente estar repetindo, falando coisas que a gente já sabe, coisas que a gente aprende mais. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, e nós damos permissão ao Senhor para trabalhar no nosso interior, no nosso coração, para o Senhor nos puxar, para o Senhor nos chamar, para o Senhor não deixar a gente se perder. Porque muitas vezes a gente não passa de uma criança mimada, a gente não passa de uma pessoa que imatura ainda. Então nos ajuda, Senhor, a nos dar a maturidade cristã e a maturidade também para conviver nesse mundo que o Senhor diz que existe os lobos aí fora, e às vezes tem lobo até dentro da igreja, mas a gente nunca queremos ser o lobo. Se tem alguma característica de lobo na nossa vida, que o Senhor repreenda, que a gente quer ser sempre ovelha. Amém. É o que nós pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.